Os distúrbios em Lisboa, o discurso de Montenegro, a eleição do Trump e os BRICS são os temas do nosso programa dessa semana. Fique com a gente até o fim. Curta, compartilhe, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, caso não seja, e se por acaso você eventualmente pode ter sido desinscrito, inscreva-se novamente que precisamos da sua colaboração. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Bem-vindos a mais um programa Política Impura, pela Rádio Transforma, revista em comunidade. Henrique, o que houve na zona metropolitana de Lisboa? O que aconteceu? Que distúrbios são esses? Quem são as pessoas envolvidas? Quais são as razões para esse conflito? Boa tarde, Lorelai. Boa tarde aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, na Rádio Transforma e na revista em comunidade. Os distúrbios em Lisboa são dos maiores de que eu tenho memória em Portugal. E significam, no fundo, um descontentamento por parte de uma fração importante da população que é marginalizada, que sofre as desigualdades e as dificuldades cada vez maiores neste país e se manifesta deste modo. Mas vamos perceber os momentos importantes que levaram a estes distúrbios. Em primeiro lugar, aquilo que se passou foi que a PSP, suspeitando que um indivíduo tinha furtado um carro, foi em sua perseguição, pretendendo pará-lo. Ele não obedeceu. Depois acabou por abalroar outros carros e acabou por parar. E a PSP, quando ele tinha parado, quando ia a sair do carro, um agente da PSP matou. Ora bem, tudo isto tem algo de extremamente grave pelo seguinte. Em primeiro lugar, obviamente, nos distúrbios. São completamente inadmissíveis. As pessoas têm todo o direito de se manifestar, vir para a rua, fazer greve, sentar-se à frente da esquadra da PSP e protestar de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Agora, distúrbios relativamente a bens e pessoas que nada têm a ver com estes problemas, isso deve ser reprimido, severamente reprimido, e a polícia, os órgãos de segurança, não devem ter contemplação com esse tipo de comportamentos. Porque esse tipo de comportamentos violentos, no fundo, põem em causa a segurança, e a segurança, no fundo, é também a liberdade das pessoas. Posso fazer uma intervenção? Sim. Mas e no caso do excesso da polícia? A polícia Sim, não ter... a minha preocupação com essa questão é justamente essa abordagem, porque parece que a polícia aborda de forma diferente pessoas de classes diferentes. Sim, sem dúvida nenhuma, isso é outro problema grave. Mas, para além desse problema extremamente grave, porque, em princípio, um negro é sempre, ou um mestiço, ou um não português, é sempre considerado suspeito da prática de qualquer crime. À partida, não é inocente à partida para a polícia, mas é eventualmente suspeito. Isso é uma discriminação completamente inaceitável, mas vamos a ver. Isso é uma questão social muito importante, mas é uma questão também de formação dos próprios polícias. Os polícias devem ser os primeiros garantes da liberdade e, portanto, os primeiros garantes da segurança, que é a base da liberdade. Não há liberdade sem segurança. Agora, o que sucedeu é que aquela violência, queima de carros, queima de um autocarro, inclusivamente com ferimentos com queimaduras graves, num motorista que estava a fazer o seu trabalho e foi vítima de crimes praticados
crimes graves praticados por pessoas que tinham o direito de se revoltar, de se indignar, mas não tinham o direito de praticar eles próprios crimes. Ora bem, no meio disto tudo, há que perceber o seguinte. A polícia não tem a formação necessária, nomeadamente o respeito pelo outro, o respeito pela diferença, o respeito pela dignidade humana, não é suficientemente formada para ter esse respeito. Segundo, grave também nesta situação é que o próprio comando da polícia veio mentir. Pois. Começou por dizer que o carro era furtado, o que não é verdade, se comprovou que o carro era do Odair, o indivíduo que foi morto. Depois disse que ele, quando saiu do carro e se aproximou dos agentes, ou os agentes se aproximaram dele, que empunhou uma faca, provou-se que isso não era verdade, mas o Comando-Geral da Polícia insistiu nesse facto, que é falso. E agora, a polícia, mas em um grande número de polícias, invadiu a casa do falecido Odair. Ora, isso é crime. Entrou em casa particular sem mandado do juiz. E aquilo que o comando da polícia disse é mentira. Nós podemos observar na televisão a quantidade enorme de polícias que entrou naquela casa, dizendo que era para atender uma criança que tinha pedido auxílio. Uma criança que tinha pedido auxílio requer tantos polícias? Depois, vimos outra coisa extremamente grave e que mostra que a polícia estava a mentir e que o comando da polícia devia ter visto as filmagens e, portanto, não podia mentir como mentiu. Isto é, nós vimos partes da porta completamente arrebentadas. Isso sinal de que a porta foi arrebentada para os polícias entrarem em casa das pessoas que estavam a fazer o luto pelo falecido. É de uma gravidade enorme que, num momento de luto, a polícia tenha entrado. Já não bastava ter morto aquela pessoa, mas também entra com violência na casa das pessoas que estavam ali a fazer o seu luto. A família já estava traumatizada. Grave. Mas, para além disso, o que é mais grave é que o Comando-Geral da Polícia, que tem por obrigação dizer a verdade aos cidadãos, tem por obrigação dar confiança aos cidadãos sobre a verdade daquilo que se passa, embora haja casos que a verdade pronto, há sempre versões sobre a verdade. Mas há casos em que não há duas versões. No caso do furto do automóvel, não há duas versões. O automóvel era do indivíduo que foi morto. Segundo, no caso da faca, também não há duas versões. Está provado, nomeadamente por filmagens, que ele não empunhava nenhuma faca quando se aproximou dos agentes. Terceiro, está provado também, através de filmagens, que a casa foi arrebentada e que inúmeros polícias entraram para lá. Disseram que foi aceita a sua entrada, o que se duvida, polícias entrarem numa casa depois de do seu colega ter morto um familiar, isso não é completamente, é uma versão que não é aceitável. Portanto, é óbvio que face às gravações, às filmagens existentes, com o arrebentamento da porta da casa, que era bem nítido, viu-se perfeitamente que a porta tinha sido arrebentada, que o Comando-Geral da Polícia mentiu. Isso é muito grave, porque o Comando-Geral da Polícia, os próprios agentes, no momento, às vezes num momento de tensão, num momento de desespero, cometem erros portanto, eles próprios muitas vezes estão convencidos de uma verdade, quando na realidade os factos se passaram de outra maneira. E eles, no meio da tensão nervosa, no meio do medo, com falta de raciocínio, podem tomar atitudes que são condenáveis. O que não pode é o Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, no momento em que tem a verdade à sua disposição e deve comunicar aos portugueses com verdade aquilo que aconteceu e aquilo de que tem conhecimento, é grave que o Comando-Geral da Polícia minta. Isto é,
as pessoas não se sentem apenas inseguras por causa do comportamento de um agente. É que as pessoas sentem-se mais inseguras quando o Comando-Geral da Polícia, que efetivamente é a sua função também defender os agentes, sem dúvida nenhuma, mas sobretudo defender a verdade, a liberdade e a justiça. E portanto, o agente até pode mentir, ou pode se calar. O Comando-Geral da Polícia é que não pode mentir nem calar-se. Está em causa a segurança, está em causa a liberdade dos cidadãos e aquilo que o Comando-Geral da Polícia fez nestes comunicados sucessivos que tem vindo a fazer é, no fundo, pôr em perigo a segurança e a liberdade e dar razão precisamente a esses tumultos. Claro que são sem a absoluta razão e a polícia deve ser implacável. Agora, há outra coisa também que deve ser colocada aqui. Até que ponto é que não há agentes provocadores, não agentes infiltrados, agentes provocadores dentro desse grupo que fez este estudo, ou desses grupos, porque os grupos foram da Cova da Moura, à Zambujeira, a Santo António dos Cavaleiros, que prolongaram-se, ou multiplicaram-se pela Grande Lisboa. Ora, inclusive com bairros onde não tem havido assim problemas de maior. A pergunta que se coloca é esta: haverá ou não agentes provocadores? E a polícia tem, em primeiro lugar, em primeira linha, de investigar, de saber se há ou não agentes provocadores. Isto é, indivíduos que, com motivos que a polícia deve averiguar, causaram estes distúrbios e causaram o medo, o pânico e a insegurança na população e destruíram bens e, inclusivamente, causaram danos graves, no que toca ao motorista do autocarro, danos graves a pessoas. Isso tem de ser investigado e a polícia devia colocar esse problema e, infelizmente, não colocou ainda até agora nos vários comunicados que fez. Mas deve comunicá-la, deve investigá-la. Estamos aqui precisamente a alertar a polícia para saber se há agentes provocadores nesses distúrbios. Ou seja, se há maçãs podres nesse meio, né? Claro. Bom, Henrique, no Congresso do PSD, o Montenegro anunciou algumas medidas e eu queria que você comentasse. Ora bem, no Congresso do PSD anunciou várias medidas, nomeadamente a realização de medidas que foram apresentadas como novidades, mas que já estão em prática. Uma delas é a entrega dos medicamentos de tratamentos oncológicos às pessoas no próprio domicílio, dispensando a sua deslocação aos hospitais, às vezes longas, demoradas e extremamente dispendiosas. Já está em prática e já há até uma lei sobre o assunto. E ele, como uma espécie de fake news, como uma notícia falsa, disse que aquilo era uma novidade, que estava a fazer uma coisa nova. É falso. Segundo, obras na zona sul do Tejo também já estavam anunciadas e já havia um gabinete, já estavam, de certo modo, programadas e iniciadas pelo anterior governo. Portanto, nada de novo, nesses dois aspectos, aquilo que ele apresentou de novo. Aquilo que ele apresentou de novo realmente foi uma mudança. E foi uma mudança que foi aplaudida pelo Chega. O Chega queixou-se de Montenegro se ter apropriado do programa dele. E é verdade, apropriou-se. E isso é que é grave, porque alteração do currículo de cidadania. A disciplina de cidadania é essencial para que as pessoas saibam a sociedade em que vivem, os órgãos da sociedade em que vivem, os seus direitos, os seus deveres e o modo como a vida política e económica, do modo geral, funciona. Ora, aquilo que, e nomeadamente também o respeito pela diferença. Ora, aquilo que Montenegro anunciou foi precisamente o programa do Chega.
acabar com tudo aquilo que é a consciencialização dos cidadãos pela diferença, nomeadamente falou sobre a história dos preconceitos relativamente ao sexo, que era uma agenda ideológica. Não é nada. Não é agenda ideológica nenhuma. E, infelizmente, na nossa sociedade existem comportamentos extremamente reprováveis porque são agressivos e não respeitadores das diferenças sexuais das pessoas. Ora, essas diferenças devem ser respeitadas e face a uma sociedade tão, por um lado, machista, mas, sobretudo, desrespeitadora dos direitos dos outros, desrespeitadora das diferenças, é fascisante a falta de respeito que há pelas diferenças. Uma das características do fascismo é precisamente não respeitar as diferenças. E são as diferenças que enriquecem a sociedade. Se a sociedade se mostrar sempre homogénea, é uma sociedade morta, é uma sociedade que não é capaz de progredir. É importante que as crianças, os jovens, sejam alertados para a necessidade de respeitar essas diferenças. Sem quaisquer abusos. A disciplina de sexualidade, muita gente, há muitos pais que têm vergonha de falar em sexualidade aos filhos, mas os pais falarem em sexualidade aos filhos de uma maneira completamente despreconceituosa, sem maldade, mas com o máximo possível de rigor científico e até de afeto, e até de amor. Isso é a aprendizagem do amor, ensinando-se também que o amor se pratica através da sexualidade. Mas o governo também quer, e Luís Montenegro também quer acabar com isso. Repare-se, por outro lado, há um reforço da segurança. Os imigrantes, vamos novamente o discurso contra os imigrantes. Já se disse aqui que os imigrantes são altamente necessários à sociedade portuguesa. Não funciona sem os imigrantes e que eles dão... são eles que estão a dar o futuro ao país, são eles que estão a dar futuro às atuais reformas e sustentabilidade à segurança social. Isto é, aquilo que o Chega reivindica no seu programa político foi agora adotado pelo PSD e por este governo. Isso é muito grave porque aquilo que faz é aproximar do centro político, porque o PSD é um partido que é visto como centro-direita, tendo inclusivamente algumas pessoas de centro-esquerda no seu seio, mas aquilo que se está a fazer é normalizar uma política governamental da extrema-direita que é adotada pelo centro-direita. E isso é extremamente grave porque legitima o próprio Chega. Ele que pretende tirar o tapete ao Chega, não. Aquilo que ele está a fazer é legitimar a política do Chega. É isso que é importante que as pessoas percebam e condenem neste discurso de Montenegro. Ok. BRICS. Henrique. Encontro dos BRICS. Queremos discutir, falar aqui, clarear um pouquinho a importância dos BRICS e que novidades foram apresentadas, as novas adesões, os candidatos possíveis e o que vem por aí. Ora bem, a sigla BRICS começou em 2006 com a sigla BRIC. Brasil, Índia, Brasil, Rússia, Índia e China. A esses 4 países juntou-se depois a África do Sul. Uhum. E de BRIC o grupo passou a chamar-se BRICS. Ora bem, parece que o Ocidente está a ignorar a importância desta cimeira. Mas as pessoas devem perceber o seguinte. Neste momento, o peso dos BRICS na economia mundial, dos atualmente existentes, na economia mundial, é de cerca de 30% do produto mundial, 36%, digo, do produto
mundial bruto em termos de paridade do poder de compra. Repare-se, neste momento é o maior grupo mundial de países mundial, a maior associação, muito maior que a União Europeia e também maior que os Estados Unidos. Os outros países têm, em termos de paridade de poder de compra, têm cerca de 29% apenas. Portanto, bastante menos do que os BRICS. Claro que em termos nominais é ao contrário, mas em termos de paridade de poder de compra, isto é, em termos reais, os BRICS têm muito mais poder de compra do que as economias europeias com a dos Estados Unidos. Pelo fato até de já ter China e Rússia... A China, a Rússia e a Índia, garantia. as pessoas esquecem... Assim, da Índia, é claro. Brasil, que é a nona economia, ou a oitava economia mundial, a Índia, que é a quarta economia mundial, salvo erro, a quarta economia mundial, já ainda é depois do Japão, a Rússia, salvo erro, sétima economia mundial, e a China. E a China, que é a segunda economia mundial. Alguns dizem que e já a primeira, pelo menos há discussões sobre se será, em termos nominais, a segunda ou a primeira. Mas em termos de paridade do poder de compra, isto é, em termos reais, a economia chinesa é a primeira a nível mundial. Bastante à frente dos Estados Unidos. Claro que não é em termos de produto interno bruto per capita, porque a economia dos Estados Unidos tem muito menos população e o produto interno dividido pela população dos Estados Unidos dá muito mais do que o produto da China. Mas a verdade é que em termos absolutos, em termos de paridade do poder de compra, pois a China está à frente já dos Estados Unidos. E em termos de PIB nominal, provavelmente não terá ultrapassado, provavelmente, não há certeza, mas está a crescer muito mais do que os Estados Unidos e, portanto, se não ultrapassou, pelo menos a curto prazo, irá ultrapassar. Os países do G7, que são, no fundo, aqueles que se contrapõem aos BRICS, aquilo que pretendem é, no fundo, manter a atual, ou melhor, a passada ordem económica. No fundo, aquela ordem económica em que o mundo era regido sob a batuta dos Estados Unidos da América. E eles apareciam como os defensores, como os paladinos da liberdade no mundo, quando, na realidade, aquilo que eles procuravam era defender os seus interesses. E a liberdade, para eles, tem alguma importância, mas antes da liberdade estão os seus interesses. Agora, a liberdade neoliberal? A liberdade neoliberal é a liberdade do dinheiro. Sim. Era essa. Não, e a liberdade do dinheiro não é a liberdade da democracia. Não. Agora, outra questão é que os BRICS estão a alargar-se, estão a tornar-se cada vez mais importantes. Há 15 países que estão em vias de, ou que pretendem aderir aos BRICS. E eu particularmente chamo a atenção para 2 países africanos, que depois da África do Sul estão a aderir aos BRICS, o Egito, que está extremamente ligado habitualmente aos Estados Unidos, e a Etiópia, também de certo modo ligado aos Estados Unidos. Ora, isto significa que quer o Egito, quer a Etiópia já não confiam muito na dominação americana. E, portanto, de certo modo, estão a dar o salto para o outro lado. É um pé de um lado e outro do outro para estarem bem seguros. O caso mais claro disso é o da Arábia Saudita, tradicional aliado americano, uma ditadura cleptocrática e criminosa que está a aderir aos BRICS, sobretudo por causa dos interesses do petróleo e porque sente que, afinal de contas, o seu aliado de sempre e o garante da estabilidade dessa ditadura criminosa, que são os Estados Unidos, estão a deixar de ter o domínio do mundo. Depois, há outros países que pretendem aderir, desde Cuba à Venezuela, ou outros países que pretendem aderir, e as dúvidas dessa adesão
estão a colocar-se dentro dos próprios BRICS, com o Brasil a ter algumas dúvidas sobre a entrada, nomeadamente da Venezuela e de Cuba. Mas, sobretudo, isso é muito importante para o futuro dos BRICS, pretende entrar o Irão. O Irão é uma potência a nível mundial, uma potência militar, uma potência económica, não tem o poder económico que tem, por exemplo, um Brasil, mas é, em termos de capacidade económica e em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, é uma potência muito importante. E, portanto, os BRICS irão ficar extremamente fortalecidos se estes países aderirem, particularmente se o Irão aderir, que certamente irá aderir. Agora, é curioso que a cimeira teve lugar em Kazan. Kazan é uma cidade do leste da Rússia que foi conquistada à Horda Dourada mongol por parte de Ivan o Terrível. O cerco de Kazan é um dos momentos fabulosos desse grande filme que é Ivan o Terrível, de Sergei Eisenstein, e é a capital do Tartaristão, uma zona da Rússia onde a maioria é muçulmana. Ora, isso significa também uma aproximação por parte dos BRICS à religião muçulmana. Isto é, um respeito pelos muçulmanos que o Ocidente não tem mostrado. E daí, cada vez mais, a aproximação de países muçulmanos. Repare-se, a Malásia também. E a Malásia é um país extremamente importante. É um país com um desenvolvimento científico e tecnológico muito importante. E a Malásia também pretende aderir aos BRICS. Ora, a Malásia também é um país de maioria muçulmana. Ora, isso significa que um grande número de países da maioria muçulmana, a Turquia, muitíssimo importante pela sua população, daqui a pouco terá à volta de 90 milhões de habitantes, mais população do que a Alemanha, por exemplo, e a Turquia é um ator fundamental na política do Médio Oriente. Portanto, há uma mudança política substancial e é importante que o Ocidente, particularmente a União Europeia, se aperceba disso e deixe de ser muleta dos Estados Unidos e perceba que o seu interesse ela própria tem de o defender e que tem de negociar com os BRICS, como tem de negociar também com os Estados Unidos. Não é submeter-se aos interesses e aos ditames americanos, mas sim negociar, ser independente, ter uma política própria, nomeadamente de respeito pelos direitos humanos, que infelizmente, muitas vezes, a União Europeia não tem. Ou seja, a União Europeia afirmando a sua presença, a sua soberania enquanto Estados, não é, nacionais, que não têm que ser subservientes aos interesses mesmo dos Estados não só Unidos. Estados nacionais, como a União Europeia, como grupo de países Sim, que tem se uma economia fortalecendo-se no contexto tem mundial. interesses agora, comuns, tem um território grande, não é? Que não pode servir só muito de importantes quintal. comuns há princípios, muitas vezes não são defendidos, mas que estão inscritos nas constituições dos países europeus. E na Constituição, portanto, nos sucessivos tratados da União Europeia. E esses princípios têm de ser defendidos. E a União Europeia deve estar em primeira linha a defendê-los. E deve estar em primeira linha também a defender a liberdade, o progresso e a justiça social, que infelizmente muitas vezes nos BRICS não é defendida. É um momento importante. Eleições nos Estados Unidos, Henrique, correndo o risco do Trump vencer. Você acha? Está ali juntinho com o Musk. O que isso significa? É uma eleição de fake news? Quais são os perigos? O que se avizinha? Em primeiro lugar, já disse aqui no programa repetidamente que a vitória de Trump é o exemplo claro da decadência do Império Americano.
eleger um indivíduo, um psicopata, ignorante, caricato como Trump, é trágico para um grande país como são os Estados Unidos da América, que se dizem defender a liberdade. Defender os interesses deles, antes de mais, mas isso já é outra história. Os Estados Unidos, ao longo, quer da administração Obama, quer da administração Biden, e antes delas, têm levado a cabo conflitos. Foi o conflito no Vietnã, o primeiro conflito na Coreia, de que saíram derrotados. Depois o conflito do Vietnã, que saíram derrotados e humilhados. Depois o conflito no Afeganistão, que saíram derrotados e humilhados. Depois o conflito na Síria, que saíram derrotados. Líbia, etc. Líbia. A Líbia aí ganhou o caos. Aí ninguém ganhou. Ninguém ganha. Conseguiram destruir aquele país. País com um nível de vida superior ao país que tinha melhor nível de vida em África, e conseguiram destruir aquele país e pôr... universidades importantes, tanta coisa tudo isso. Cultura. Pôr aquele povo na miséria e no sofrimento apenas para defender os interesses de Israel. Primeira coisa, por que essa aliança? Por que um vê importância no outro? Por que o Musk apoia Trump? Por que Trump busca apoio do Musk? De associação eles estão fazendo? Desde logo é a associação dos novos meios de comunicação, da inteligência artificial e das mentiras. Musk é o exemplo de uma mentira. Ele diz que aparece como um gênio, mas ele não é nada um gênio. Ele é apenas um comprador, é um negociante, mais nada. Aparece como fundador da Tesla, é completamente falso. Ele não fundou Tesla nenhuma, comprou a Tesla, que depois foi desenvolvida por ele. Agora, Musk é o indivíduo que representa a mentira. Ele próprio é uma mentira, representa a disseminação de mentiras, e a candidatura do Trump alicerça-se em mentiras. Em primeiro lugar, numa pretensa religiosidade dele. Ele não é tudo menos religioso, é um farsante mentiroso que mostra grande piedade religiosa. É exatamente o contrário. Ele não tem escrúpulos nenhuns, não tem qualquer relação com a religião, a não ser a usar a religião como farsa e disfarce. Depois, Trump vive no delírio e na mentira. Aquela, por exemplo, dos pânicos comerem animais de estimação, animais domésticos, isso é uma coisa que não cabe na cabeça nem ao diabo mais pintado, mas cabe na cabeça de alguns americanos, dos fanáticos, daqueles que pensam que estão em ligação com o exterior, com os espíritos. O QAnon? Os QAnon. E os Ku Klux Klan. Uhum. A extrema-direita ganharia racista, muita força. A extrema-direita. Mas não são maioritários esses que apoiam Trump. Há uma parte, e isso penso que Kamala Harris e a sua candidatura não percebeu. Primeiro, os americanos estão fartos de que o dinheiro da economia americana seja dirigido para as despesas de guerra. Uhum. Guerra na Ucrânia, conflito com a China. Trump já disse que iria acabar de imediato com a guerra na Ucrânia e já disse que não iria defender Taiwan, isto é, a Formosa, nome que foi colocado pelos portugueses, não iria... A China de Formosa. Não iria defender a Formosa, Taiwan, se fosse atacada pela China continental. E os americanos estão fartos de guerra, estão fartos dos insucessos e pretendem a paz. Ponto 1. E Trump promete-lhes a paz. Ponto 2. E muito importante, Bill Clinton ganhou as eleições contra George Bush, pai, por uma razão. Ele disse de uma maneira muito simples: a economia é estúpida. E é a economia. E Trump é visto por grande parte da população americana
como melhor para a economia americana. Ele diz que defende a economia, repare-se, defende a economia da concorrência estrangeira, pretendendo impor taxas alfandegárias relativamente a importações, nomeadamente da União Europeia, que ele diz abertamente que é um adversário dos Estados Unidos. Ele não tem problemas em dizer. Bom, então ele tem como adversário a China, a Rússia, Estados Unidos, todo mundo. Todo mundo. E com quem ele vai negociar? Com ele mesmo. Ah, bom. Com ele mesmo. Ele negocia com ele mesmo. Como o indivíduo egotista é assim. Os Estados Unidos são ele mesmo e ele é os Estados Unidos. Depois, para além disso, ele coloca ênfase na política de imigração. E há muitos americanos, nomeadamente é curioso que muitos imigrantes que já adquiriram a nacionalidade, que foram imigrantes, mas alguns deles adquiriram a nacionalidade americana, que veem nos novos imigrantes um perigo para a manutenção dos seus empregos. E daí o apoio a Trump de latinos e, inclusive, de uma parte razoável de negros. Tem que se compreender isto. Infelizmente, não compreende é exatamente o contrário. É que se Trump impõe taxas alfandegárias para os produtos que vêm da China ou da União Europeia, é óbvio que a China e a União Europeia, esperamos que a União Europeia reaja, vão fazer o mesmo. Claro, tomara. Ora, as trocas comerciais são essenciais para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Não é só da China ou da União Europeia, dos próprios Estados Unidos. Colocando taxas alfandegárias, vai aumentar a inflação. O próprio Musk depende da China. O próprio Musk depende da China. Ele deslocou grande parte da produção de automóveis da Tesla, deslocou-os para a China. Trump vai colocar impostos sobre os Tesla fabricados na China pelo Elon Musk? Pagamos para ver. Nós pagamos para ver o que é que ele vai fazer. Bom. E depois nós percebemos que vai haver reações e aquilo que vai haver é uma diminuição do comércio internacional e, portanto, dificuldades económicas dos Estados Unidos, ao contrário daquilo que diz Trump. E, a acrescentar às dificuldades económicas, vai haver inflação, porque, havendo taxas alfandegárias, os produtos importados pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos importam muito, neste momento são mais importadores do que exportadores, importam muito, e portanto, vão ter dificuldades no futuro. Infelizmente, ele tem noção do tamanho desse impacto? Não tem noção, porque ele só olha para ele próprio e tem indivíduos ao lado dele, do género dele, tem fanáticos religiosos, como aqueles que dizem o sionismo cristão e outros, outros interesses. Outros interesses de tipos de culturas, de preconceitos completamente delirantes, porque Trump é um indivíduo delirante e que neste momento já se põe em causa a sanidade mental dele. Mas ele poderá vencer precisamente com o apoio desses indivíduos completamente delirantes. E que têm dinheiro. Pois. Bom, aguardemos. Agradecemos a você que esteve conosco até aqui e pedimos mais uma vez que se inscreva no site da Transforma, da Revista em Comunidade, que curta, que compartilhe, que ative o sininho das notificações e ajude a gente a desenvolver esse conteúdo e espalhar para mais pessoas. Henrique, despeça-se com amizade. Então despeço-me com amizade aos meus espectadores, aos meus ouvintes. Até ao próximo Política Impura. Obrigada. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.